Verso 19: não apagueis o Espírito. É a ideia do fogo. A gente vai ver algumas figuras para o Espírito Santo na Bíblia: a figura do fogo, da água, da pomba, do vento. E aqui Paulo usa a figura do fogo. É a ideia, irmãos, de não vivermos na prática do pecado. Todos nós somos pecadores. Uma coisa, eu sempre digo aqui na igreja, uma coisa é um pecado crônico, outra coisa é um pecado agudo. Uma coisa é um pecado permanente, outra coisa é um pecado eventual. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. São coisas distintas, diferentes. Então a ideia aqui de não apagarmos o Espírito é a ideia de não vivermos na prática do pecado, mas sim vivermos sob a influência do Espírito de Deus. É a ideia de andar no Espírito, é a ideia de ter comunhão com o Espírito, é a ideia de não deixar o fogo se apagar. Quem sabe o fogo está se apagando nesse período de quarentena. Quem sabe você já não está tendo força para orar mais, mas quero lhe dizer nessa noite que ainda existe uma chama acesa dentro de você. Não permita que esse fogo se apague. Eu sempre digo, irmãos, é uma frase, são duas frases que Deus me deu há muitos anos atrás. Uma ovelha fora do aprisco, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Uma ovelha, eu vou repetir isso, essa frase: uma ovelha fora do aprisco, do redil, do curral, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. E uma outra frase: uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Vida com Deus é dois eixos: vertical, comunhão com Deus na vertical, e horizontal, comunhão com a igreja, com os membros, com o corpo de Cristo, com a noiva do Cordeiro, com o edifício de Deus aqui na terra. Somos pedras vivas. Não estou falando de prédio, não estou falando de templo. É claro que a gente tem que se reunir em um determinado lugar, e nós chamamos esse lugar de prédio, de salão, de templo. Mas isso não é a igreja, não é a eclesia, não é o conceito do Novo Testamento. Igreja é o ajuntamento dos santos, a assembleia dos santos, a eclesia. Certamente precisamos de nos reunir em algum lugar, seja num prédio, seja num templo, seja no monte. Os cristãos antigos, por exemplo, reuniam-se em cemitérios, cavernas, porque o contexto era um contexto de perseguição. Isto é, nos primeiros 3 séculos, nas casas, até porque não existia templo, isso só começou após a conversão de Constantino. Isso é um fato. Então a ideia aqui, irmãos, é a ideia de não deixar essa comunhão com Deus morrer. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de frequentar os cultos, não pare de ter comunhão com Deus na vertical e na horizontal. Hebreus diz, capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É um princípio, é um mandamento. O verbo está no imperativo: não deixemos de congregar. Deixar de congregar, segundo o autor da carta aos Hebreus, é pecado. É pecado.